eu quero falar para vocês uma frase famosa que vocês já ouviram mais de uma vez, claro, já ouviram várias vezes, que é aquela de Hipócrates, o pai da medicina, quando ele diz que o alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Essa frase é do pai da medicina, né? E ele já desde os primórdios, assim, da medicina já vem falando para nós. Ei, Jair, boa noite! Já vem falando para nós da importância de a gente utilizar a nossa alimentação como remédio para nossas vidas, para nossa saúde, né, acontecer, a gente vai precisar de utilizar os remédios. E aí, eu gostaria de aproveitar para dizer também de uma frase de Samuel Hahnemann. Vocês sabem quem é Samuel Hahnemann, pessoal? É o pai da homeopatia. Vocês sabem que eu tenho uma queda especial pela homeopatia, né, pessoal? Então, Samuel Hahnemann, para mim, é o cara, sabe? E ele fala o seguinte, num livro chamado Amigo da Saúde, um livro muito antigo, ele fala assim: podem os estômagos de indivíduos diferentes serem regulados por uma regra geral? Mesmo que isso seja tão antigo quanto os 12 mandamentos, ele fala. O estômago de cada um não é, senão, tão peculiar quanto é o pé de cada um, no qual o sapato de outra pessoa não vai caber, não vai servir naquele outro pé. Olha que reflexão deliciosa que o Hahnemann traz pra gente, né? O que ele está dizendo é, gente, nutrição é uma coisa muito individual. Claro que um sapato de um pode caber no pé do outro, ok, que pode, mas é muito importante que você ache o sapato que encaixa e favorece, não te dê problemas, né? Então, essa é a dica de Samuel Hahnemann, que a gente trate a nossa nutrição de forma individual. E é muito comum que a gente tenha nas nossas famílias um punhado de gente, cada uma com um biotipo diferente, e a gente cozinha igual para todo mundo, não é assim? Então, a dica aqui é que a gente possa pelo menos usar uns temperos que sejam personificados. Então, tem os temperos que a gente em Ayurveda chama de masalas, né? Tem as masalas especiais para cada biotipo. Então, ok, não vai cozinhar comidas muito diferentes, mas pelo menos colocar um tempero que seja mais de acordo com o biotipo específico de cada um, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco disso. Aí, o Samuel Hahnemann continua, olha só essa frase dele. Apetite e repugnância, dois monitores muito importantes, mas negligenciados para o nosso bem-estar. Claro que ele vivia numa época, pessoal, que não tinha esse excesso de produtos industrializados, supermercados e panificadoras à mão. Claro que na época dele era um pouco mais difícil ter acesso a certos alimentos, né? Mas ele fala o seguinte: se pudéssemos apenas escutar a voz da natureza o bastante, de maneira não prejudicial, iríamos obter uma grande facilidade de entendimento das suas manifestações delicadas, ou seja, a natureza se manifestando em nós, né? E aí nós seríamos capazes de escapar de um grande número de doenças e, em muitos casos, de atingir uma vida longa sem dificuldades. Olha que legal que Hahnemann traz para nós também. Quando nós escutamos a natureza, quando nós escutamos a nossa natureza interna, nós temos a habilidade de, em muitos casos, prolongar a nossa vida e evitar doenças. É lindo, né? A gente vê que os médicos naturalistas lá atrás, eles já estavam ocupados e cuidando dessa história do autoconhecimento, de você saber o que é bom para o seu corpo. Cada um sabe o que é bom para o seu corpo, né?
tinha que saber pelo menos, né? Mas a gente está tão acostumado à cultura, aos hábitos, que a gente muitas vezes não percebe qual é a contribuição que a minha percepção do alimento ou do horário que eu vou comer esse alimento pode ter de importante na minha vida, na minha saúde e na minha longevidade, né? Então, pessoal, é isso. Eu queria começar com essas duas frases, uma frase de Hipócrates, duas frases de Hahnemann, para a gente poder abrir essa ideia de que quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber que alimento é apropriado para mim, mais chance eu vou ter de trazer elementos de saúde, de prevenção e de longevidade para a minha história, tá bom? Então, vocês se lembram, uma revisão muito rapidinha, que nosso corpo, assim como toda a natureza, segundo a Ayurveda, é constituído por 5 elementos. E esses elementos são espaço ou éter, ar, fogo, água e terra. E que o Ayurveda vai estudar as influências desses elementos no ser humano e trazendo a ideia de que nós, enquanto seres humanos, somos apenas a expressão desse macrocosmo, né? Que é muito maior do que tudo, né? E que a junção de 2 desses elementos forma os biotipos. Mas eu vou dar uma revisada porque eu tô vendo carinhas novas aqui, muito rápido assim. Quando nós temos a junção do elemento espaço com o elemento ar, nós formamos o vata. Quando nós temos a junção de fogo e água, nós formamos o pitta. E quando nós temos a junção de água e terra, nós formamos o kapha, tá bem? E esses elementos assim unidos formam o que nós chamamos de dosha, que nada mais é do que o biotipo em Ayurveda. E esses biotipos, nós temos uma natureza, nós nascemos em algum desses biotipos. E quando nós respeitamos ao longo da vida essa natureza, a gente tende a ter mais saúde. Quando a gente desrespeita a nossa natureza, a gente tende a ter mais problemas de saúde, ok?